Amém, glória a Deus. E hoje então a gente vai falar sobre um Deus soberano. Quem aqui tem um Deus soberano acima de vocês? Amém, aleluia. Nós temos um Deus soberano, o leão da tribo de Judá, aquele que há de vir e vai, nos levar para morar com ele para a eternidade. E nós vamos começar lendo o Salmo 14, versículo 2. Salmo 14, versículo 2. Salmo 14, versículo 2. Então fala assim, todos já acharam? Salmo 14, 2. Salmo 14, versículo 2. Então fala assim: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Amém? Quem não achou, vou estar lendo novamente. Aí vocês acompanham aqui comigo, amém? Salmo 14, 2. 2. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Ai, gente, o que o Senhor está falando aqui com cada um de nós? Que o Senhor, Ele está no céu e Ele nos observa. Deus está sempre nos observando. Aí eu fiquei pensando, a gente às vezes está dentro da nossa casa, no nosso trabalho, e a gente esquece que existe um Deus que está nos vendo, que está vendo até os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o que nós falamos, tudo Ele nos observa. Então, a gente precisa ter mais temor de Deus. Pensa, assim, a gente está em qualquer lugar e a gente faz uma coisa que desagrada a Deus. Então, se nós somos templo do Espírito Santo, Ele mora em nós, não mora? Então, se nós pecarmos, nós estamos pecando com Deus. Deus está vendo o que nós estamos fazendo. Então, uma coisa que a gente não pode esquecer, que Deus nos vê. Ele está nos olhando, Ele está nos observando. E os olhos do Senhor, eles estão sobre toda a terra. Imagina, gente, Deus, Ele é tão soberano, Ele é tão poderoso. Olha o tamanho da terra. E Ele está observando toda a sua criação. Nós somos a criação de Deus, a criação predileta dEle. Ele criou nós e a palavra de Deus fala que Ele criou tanto amor por nós que Ele fica nos olhando. Ele fica cuidando da gente. E a gente precisa entender isso, né? E Ele é o guarda de Israel. E esse Deus, Ele também nos defende. Do jeito que Ele nos observa, Ele defende os seus filhos. Aqueles que já entregaram as suas vidas para Ele. Aquele que tem andado num caminho reto, em santidade. A palavra de Deus fala que Ele nos defende, né? E Deus, gente, Ele está no céu. E Deus, a qualquer momento, Ele pode apontar o dedo para nós.
e nos escolher para uma grande obra. Nós somos todos escolhidos do Senhor, mas a qualquer momento Ele pode apontar o dedo para nós e falar: eu quero você para fazer uma grande obra para mim. E quando Deus fala, acabou. Quando Deus decide, está decidido. E a gente vê na palavra de Deus que Deus, quando Ele escolheu Moisés falou assim: eu sou gago, eu não posso. E daí Ele falou: não tem problema não, eu ponho Arão com você e ele vai falar por você. Então, com Deus não tem desculpa. E eu acredito que Deus já tinha um plano na vida de Moisés, mas Deus ficou observando Moisés, sabe quantos anos para concretizar a obra dele na vida de Moisés? 80. Mas Moisés agradou a Deus. Ele viu um povo sofrendo e ele não aceitou aquilo. Ele falou: não aceito. E ele chegou a matar um egípcio. Porque Moisés, ele não gostava de injustiça. Ele não gostava de nada errado. E ele fugiu e ele foi ali cuidar das ovelhas do seu sogro. Ele era para ser o que? Um príncipe no Egito. Mas ele decidiu abandonar tudo porque ele não gostava de ver coisas erradas. Ele não gostava de injustiça. E Deus falou: é esse mesmo. E ele deixou ele lá, ficou observando ele. E na hora certa Deus aparece para ele naquela sarça. E Deus vem como fogo e fala: Moisés, gente. Pensa, Deus aparece para nós: Lede, eu tenho uma grande obra para você realizar. E a Lede fala: eu não posso, Senhor, eu tô velha, eu tô ficando velha. E ele fala assim: eu ponho fulano com você, mas é você que eu quero. E quando Deus escolhe, tá escolhido. Ele não volta atrás, porque ele já observou a Lede 70 anos. E ela foi aprovada por Deus. Então, gente, nós precisamos entender isso, que Deus está nos observando. E todo mundo quer fazer coisas grandes para o Senhor. Todo mundo, nós somos todos escolhidos. Mas Deus tem obra grande para fazer através da vida dele. E para isso, nós temos que criar na nossa vida um hábito de entender que Deus está nos observando. Ah, mas o meu marido me estressou. Sai pra lá! Opa! Desculpa, Espírito Santo. Desculpa, Celso. Antes de nós pedir desculpa para aquele que nós ofendemos, nós temos que falar: Espírito Santo, me perdoa. Eu ofendi um filho seu. Então, gente, nós precisamos ter temor de Deus. Temor de Deus nas nossas práticas, no nosso falar, no nosso agir, no nosso julgar. Nós precisamos ter temor de Deus. E ali eu fiquei olhando a vida de Arão, que ele colocou junto com Moisés. Arão, gente, depois ali ele andou com Moisés, ajudou ali, e ele depois é consagrado a sumo sacerdote. A obediência de Arão, o observar de Deus na vida de Arão, que era irmão de Moisés, fez com que ele se tornasse o sumo sacerdote ali da religião judaica na época. E o sumo sacerdote ali, o que era? O povo pecava. E ali, Arão estava ali para pegar as ofertas do povo, né? O sacrifício que o povo trazia, as ofertas, pelo pecado do povo. Então, Arão era encarregado de queimar ali aquelas ofertas e entregar elas para o Senhor. Quem chegava perto de Deus ali para pedir, para orar, para interceder pelo povo e entregar as ofertas, era Arão. Deus observou Arão.
e entregou para ele um cargo que era o maior cargo da religião na época. E Arão, gente, não foi um homem perfeito, porque perfeito ninguém é. Não pensa que alguém, né, vai conseguir a perfeição nessa terra. Nós vamos lutar para ser, mas perfeito ninguém é. E a gente tem que entender isso. A Maria, quando ela foi para Lagoinha, ela orou e ela falou assim: Deus, me mostra a igreja que é para mim ir. E Deus falou para ela, como é que ele falou, Maria? Eu andei de gente, ele nunca deixou eu andar. Uma pessoa não leva nós, ele faz um táxi, um trem, nunca andei a pé, e eu andando, e eu não encontrei a igreja. Então quer dizer, não existe a igreja perfeita. Não existe, gente. Não existe. Nós vamos andar. E nós vai sair de uma igreja, nós vai ir para outra, nós vai sair de uma, vai ir para outra e não vai achar. Porque a igreja é constituída de homens imperfeitos. Lá é um hospital onde acolhe as pessoas doentes. E ali nós vamos ser tratados, curados, para um dia morar com o Senhor. Então a igreja, ela é extremamente necessária, mas ela é perfeita, a igreja? Não é perfeita, né? E eu vejo que Deus, ele observa, gente. Deus observa todas as coisas. E ele observou também Daniel. Daniel foi levado como escravo para a Babilônia. E ali, Daniel, gente, pensa num homem perfeito. Parece que Daniel estava na terra, mas se ele tinha pecado, a Bíblia não mostra. Mas devia ter algum, né, gente? Porque era homem. E Deus observou Daniel. E Daniel não entendeu o porquê que ele foi parar na Babilônia como escravo. Mas Deus sempre tem um grande plano através de uma grande luta. Então, as lutas da nossa vida, o que nós passamos, por trás tem um grande plano do Senhor. Eu não sei o que você está passando, mas por trás dessa luta tem um grande plano do Senhor. Tem hora que eu falo, Deus, eu oro tem 10 anos. E ele fala, mas eu tenho um plano. Eu tenho um plano nisso aí. Eu tenho obra através disso aí na sua vida e na vida daquele que você ora. Nós só vamos poder ajudar uma pessoa se nós passarmos o que ela, se nós já passamos o que ela passa. Nós só vamos entender uma pessoa se eu já passei por aquilo. Então, como que Deus vai nos usar? Quando a gente já viveu o sofrimento, Deus fala assim, agora ela está apta para ajudar, porque ela sabe o que é sofrer, ela sabe o que é padecer, agora ela vai poder ajudar o outro. Né? Então, Daniel foi para a Babilônia e ali ele se mostrou íntegro. E é o que nós temos que nos mostrar. Integridade mediante as lutas, mediante as situações que a gente passa. Daniel não estava falando ali do rei, ele não estava murmurando, ele estava orando. Daniel, a palavra de Deus fala que ele orava 3 vezes no dia. E ali os demônios se levantou contra Daniel. E adiantou, gente? O inimigo conseguiu pôr Daniel na cova dos leões. Mas o Satanás esqueceu que Daniel era um escolhido de Deus para uma grande obra. E ali Deus vem
e fecha a boca dos leões. Então, gente, muitas vezes nós não entendemos o porquê que nós estamos passando tanta coisa difícil. Mas é lá na cova dos leões, é junto com os leões que a gente vai ver o agir de Deus, o poder de Deus e Deus fechando a boca dos leões na nossa vida. Então, Deus não nos livra do problema, Ele vai lá e nos livra da boca dos leões, dentro do problema, dentro da dificuldade. E eu sei, gente, que a doença do século é a depressão, é a ansiedade. Por quê? Porque as pessoas não estão sabendo lidar com os problemas da sua vida. Porque quem não tem Deus dá conta desse mundo que nós estamos vivendo? Não dá conta, ela fica pneuzinha. Então, gente, a gente precisa buscar a Deus e confiar em Deus. Daniel, ele sabia que Deus observava ele e sabia que Deus estava com ele. Então ele ficou tranquilo. Eu vou, mas quem está comigo? É o leão da tribo de Judá. É o Todo-Poderoso que estava com Daniel. Então Daniel, ele orava a Deus, mas ele sabia também que Deus estava com ele aonde ele fosse. Então Daniel falou, eu vou para a cova dos leões, eu não vou sozinho. E se eu morrer lá, eu vou estar com o meu Senhor. Então o importante nas nossas vidas é obedecer a Deus. E o mesmo aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. A obediência deles a Deus livrou eles na fornalha. Deus tinha uma grande obra através de Daniel, através de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, por que eles passaram por tudo isso? Por causa da obra do Senhor. Então, nós vamos passar coisas, gente, às vezes, que nós não vamos entender. Mas Deus tem um plano. Deus tem obra através de tudo isso. Não precisa ler, né, pra gente adiantar. Depois vocês lêem em casa. Vou encarregar a Luciana de depois mandar os versículos para nós, né? Também. 1 Pedro 5:8 fala assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão. Não errei, gente. 1 Pedro 5:8, eu tá lendo 4:8. Lançando 2 Pedro 5:8. Não, 1 Pedro, gente, 5:8. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, gente, como que o diabo não vai nos devorar? Quem sabe me dizer? Como que o diabo ele vai andar ao derredor e ele tá aqui ao redor da Iraci, eu vou fazer ela pecar, eu vou fazer ela ficar com raiva, eu vou fazer ela tomar raiva de pastor, de líder, eu vou fazer ela tomar raiva da igreja. Ele tá aqui ao derredor, ó. Ele tá jogando seta. Mas ele esqueceu que do nosso lado, que quem está conosco é o leão da tribo de Judá. E ele não pode com ele nas nossas vidas. Então, como que nós vamos fugir de Satanás? Obedecendo, temendo a Deus. Eu tô pensando mal do meu pastor. Deus está me observando. Ele sabe o que eu estou pensando também. Eu tô falando mal de fulano. Não vou falar. Deus me observa. E se eu der um lugar pro diabo, o que ele vai fazer comigo? Ele vai acabar comigo.
nós não podemos dar lugar para o diabo. Porque como que Deus vai defender uma pessoa que está errada? Por que que Deus defendeu Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Por quê? Obediência. Aí nós queremos que Deus compre a nossa briga, que Deus atende o nosso pedido, que Deus me cura o meu filho, restaura o meu marido, faz isso, Deus, faz aquilo, e Ele fala, então me obedece. Dá lugar para o diabo o dia inteiro, deixa o diabo entrar na vida e depois quer que Deus defende. E Deus, gente, o que Ele está falando conosco? Que obedecer a Deus é renunciar às coisas do mundo. É renunciar ao nosso eu, à nossa vontade. Então nós precisamos renunciar à minha vontade para fazer a vontade do Senhor. É obedecer ao Senhor em tudo, né? Em tudo. Então é ter temor de Deus. Temor de Deus. Ah, eu ofendi o Valdivino. Espírito Santo, me perdoa. Perdoa o Valdivino. Primeiro é o Espírito Santo. Você ofendeu ele primeiro, né? Então é assim nas nossas vidas, né? E Jesus, gente, Arão era o sumo sacerdote. Era ele que pegava as ofertas do povo, né, em propiciação pelos pecados do povo. E ali ele dava as ofertas para Deus e para Deus perdoar ali os pecados do povo. E hoje nós temos o sumo sacerdote, aquele que nós não precisamos derramar sangue mais para levar para ele, não. Ele já derramou o seu sangue por todos nós. Jesus já derramou o que ele tinha de melhor para nós. E ele, gente, ele intercede por nós. O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, ele sabe de todas as nossas fraquezas. E ele fica lá intercedendo ao Pai. Tem misericórdia, atende, é fraqueza. Atende, é fraqueza. E Deus tem se compadecido de nós, gente. Por isso nós estamos em pé até hoje. Por causa do Espírito Santo. Por causa do que Deus fez na cruz do Calvário. Por todos nós. Então, nós temos esse Deus, esse Jesus. E hoje eu estava orando e eu falei, Deus, eu quero falar algo hoje. Aí ele falou, rugir. Eu falei, rugir? E aí o Espírito Santo foi trazendo ao meu coração. Gente, quem ruge? O leão da tribo de Judá. Então, Deus é o leão da tribo de Judá. E ele ruge por nós. E quando Satanás fica nos rodeando, e lança uma seta e lança outra, ele sai. Sai, Satanás. Esse aí eu já paguei um alto preço. E ele intercede por nós. E ele fala, arreda, Satanás. E o Espírito Santo fala conosco hoje. Ele está rugindo por nós. Sai, Satanás. Sai de perto do Valdivino. Sai de perto da Dona Teresa. Vai saindo. Nós temos um dono. Nós temos um dono que ruge por nós. Que intercede por nós. E esse é o leão da tribo de Judá. Aquele que se compadece
de todos nós. E nós, gente, não podemos fazer o Espírito Santo sofrer, não. Ele quer nos dar grandes vitórias. Ele quer fazer tantas coisas na nossa vida. Mas nós precisamos entender que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e Ele nos observa. E aí as pessoas começam a sofrer. Mas deixou o diabo entrar. Deixa o diabo entrar na casa, deixa o diabo entrar no coração, vai deixando. E como é que faz? Deus, Ele quer fazer sempre nas nossas vidas, como fez com Daniel, como fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus está procurando os fiéis na terra. Aqueles que são fiéis a Ele, aqueles que temem a Ele com toda a integridade. Gente, nós somos tão carne. Quando a gente vai num velório, a gente fala assim, que eu valo? Eu só tenho valor porque Deus me quis. E hoje eu sou filha de Deus. Qual outro valor que nós temos, gente? O resto vai ficar tudo aqui. E nós ficamos aí cheios de picuinha, cheios de arrogância, cheios de tanta coisa. Que não vai valer a pena. Deus quer realizar grandes coisas na nossa vida. E Deus, gente, Ele está rugindo por nós. Porque Satanás, ele está tão furioso na terra. Ele está tirando as pessoas da igreja. Ele está causando desânimo. Ele está agindo na terra. E sabe por que ele não acabou com tudo ainda? Porque tem um Deus que ruge por nós. Ah, gente, quando Deus me falava isso hoje cedo, eu falei, gente do céu. E depois na oração aqui, a gente foi me vindo tudo assim. E eu falei, Satanás, aqui não. Aqui quem manda é o Senhor. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você não me manda. Você não manda na minha casa. Você não manda na minha família. Aqui tem o leão da tribo de Judá que ruge por nós. Que intercede por todos nós. E sabe, gente, muitos falam assim, mas todos são filhos de Deus. Filho de Deus é aquele que recebe Ele como o único e suficiente Salvador, entrega a sua vida para Ele e começa a viver uma vida com integridade, igual Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E a graça de Deus, gente, ela é para todos nós. Tanto que o Espírito Santo vive intercedendo por nós. Isso é graça de Deus. Nós estamos no pecado, o inimigo conseguiu nos cegar ali, aqui. Isso aí, gente, se o inimigo conseguiu cegar nós algum dia, já conseguiu todo mundo. Não se envergonhe disso, não. Porque é próprio do Satanás cegar as nossas vidas, cegar os nossos filhos, cegar a nossa família. Mas nós precisamos nos levantar e saber quem nós somos em Deus. Se Deus é o leão da tribo de Judá, nós somos o quê? As leãozinhos, os leãozinhos. E nós vamos reagir. Nós temos que reagir. O inimigo entrou na vida do fulano. Aqui não, Satanás. Espírito Santo, intercede. Elimina esse mal. Vai arredando, Satanás, vai arredando. Então, assim como Deus é o leão da tribo de Judá, Ele nos fez seus leãozinhos.
as leãozinhas dele. Então nós temos que avançar em Deus, procurarmos buscar mais do Senhor, mais entendimento na palavra dele e lutarmos, gente, lutarmos contra toda a investida de Satanás. E Deus, todas as vezes que vier uma dificuldade, uma afronta, qualquer coisa na sua vida, você vai entender que o inimigo está ao seu derredor, lançando as suas flechas inflamadas, mas do seu lado, com você, está o leão da tribo de Judá. Então nós não vamos dar lugar, e o leão da tribo de Judá vai rugir e vai eliminando todos os demônios, todos os principados que têm vindo contra nós. Amém? E a graça de Deus, ela é para todos. Mas a herança de um pai é para quem? Para os filhos. Agora, como que eu falo assim? Eu sou filho de Deus, mas eu só obedeço o diabo. Tem uma controvérsia aí, gente. Eu tô me enganando. Eu sou filho de Deus, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Você faz tudo que o diabo quer. E fala que é filho de Deus? Então, a gente tem que ser realmente filho de Deus, que não envergonhe o Senhor para receber a herança dele para as nossas vidas. E, gente, vocês rugem por um filho? Deus ruge pelos dele. Mas é pelos filhos, pelos que obedecem. É pelos que obedecem. Né? Então é isso, que a gente possa ser um grupo, né, que entenda a realidade do mundo espiritual. Que desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente dorme, nós estamos sendo observados. E a qualquer hora, devido às coisas que nós fazemos, Deus pode apontar o dedo para nós e falar: ali está um escolhido do Senhor para uma grande obra minha na terra. Independente de idade, independente de qualquer coisa, porque quando Deus chama, é Ele que capacita, é Ele que faz. Deus chamou Moisés, mas quem abriu o mar? Foi Deus. Quem mandou as pragas? Foi Deus. Deus chama Daniel. Quem fechou a boca dos leões? Deus. Mas por quê? Porque havia obediência e integridade. Então, que a gente venha aprender tudo isso e ter temor de Deus 24 horas no nosso dia. E o leão da tribo de Judá vai rugir por nós. Então, vocês não se esqueçam disso. Ele está rugindo por todos aqueles que lhe obedecem. Amém? E intercedendo por nós também, né? Pelas nossas fraquezas e pelas fraquezas de toda a terra, né? De todos os povos. Amém? Que Deus abençoe todos vocês.